Olá, queridos irmãos da Estaca Artigas Quaraí. Venho através desse vídeo trazer uma notícia de fé. Queremos comunicar que a partir desse domingo as reuniões da igreja em Artigas voltarão, as reuniões sacramentais. Depois de ouvir os conselhos dos líderes da Estaca, depois de ouvir os conselhos dos meus conselheiros e depois de ouvir o conselho de todos os bispos, que agora há pouco estávamos em reunião, juntamente com os conselheiros, depois de ouvir a todos, gostaria de comunicar essa decisão de que as reuniões da igreja, a partir desse domingo em Artigas, retornam de forma presenciais. Eu gostaria de explicar, irmão, o seguinte, por que tomamos essa decisão. Eu entendo que quando o governo de Artigas, o governo de Quaraí, em qualquer lugar, eles cancelam as reuniões religiosas, outras reuniões e as reuniões religiosas, eles nos passam a mensagem que não existe segurança sanitária para assistir às reuniões, para fazer as reuniões. E nós acatamos essa decisão. Nós somos incentivados pela doutrina da igreja de seguir os nossos governantes, de acatar as leis, de obedecer às leis. Nosso profeta também nos convida a obedecer, a seguir os governantes. O Elder Lataro sempre está nos recordando que devemos seguir as orientações governamentais em relação à parte sanitária do Covid-19. E quando é cancelada, a gente cancela. E agora o governo de Artigas, os governantes de Artigas, da intendência, eles liberaram a partir do dia 3 de maio, a partir de segunda-feira, a partir de ontem, as reuniões religiosas podem acontecer dentro dos protocolos de segurança de vigilância sanitária. Então eu entendo que eles, assim como eles cancelam, porque eles entendem que não existe segurança, assim, quando eles liberam, eu entendo que tem segurança para voltar a frequentar, a assistir às reuniões. Então, e depois de ouvir a todos, tomamos essa decisão. Por isso que eu digo, é uma notícia de fé. Então, convidamos a todos os membros da igreja, tanto em Quaraí e em Artigas, aqueles que não são do grupo de risco, a voltar a assistir às reuniões. Aqueles que são do grupo de risco, esses irmãos nós aconselhamos a assistir às reuniões em casa. Nós temos a meta com todas as unidades de que a reunião sacramental seja transmitida e que nós conseguimos também colocar em prática de fazer todas as aulas das organizações de forma virtual. E aqueles irmãos que não são do grupo de risco e que não tem ninguém em casa do grupo de risco, nós convidamos a assistir às reuniões da igreja. Aqueles irmãos que são do grupo de risco, eles devem entrar em contato com os bispados e pedir autorização, aqueles irmãos que são portadores do sacerdócio, pedir autorização para abençoar o sacramento. Essa autorização quem dá é o bispo. Essa ordenança é uma ordenança da Igreja de Jesus Cristo, ela é ministrada pelo bispado e quem tem as chaves para autorizar é o bispo. Essa autorização para abençoar o sacramento em casa, ela deve ser renovada de 30 em 30 dias. De 30 em 30 dias, o portador do sacerdócio deve entrar em contato com o bispo e renovar essa autorização. Se no caso essa renovação não é feita, logo depois dos 30 dias, se o portador do sacerdócio ele continua abençoando o sacramento sem autorização do bispo, essa ordenança não é válida. Isso é importante. Na igreja as coisas devem ser feitas com ordem. Então, de 30 em 30 dias, essa é a recomendação que a gente tem. Essa autorização ela deve ser renovada. Então, os portadores do sacerdócio, que são do grupo de risco
e abençoa o sacramento em casa, de 30 em 30 dias tem que renovar essa recomendação com os bispos. As pessoas que não são do grupo de risco, nós convidamos a assistir às reuniões da igreja. Tá bom, irmãos? Esse é o aviso que eu tinha para dar. Convidamos os irmãos a vencer o medo. Nós, como Presença de Estaca, nos preocupamos com a situação atual, mas não temos medo. Nós não temos medo. Nunca tivemos medo. Nós procuramos nos cuidar, ser prudente, fazer com que todos os protocolos se cumpram, mas nós não temos medo. E convidamos a todos para que possam exercer a fé e vencer os seus medos, e com prudência, com cuidados, respeitando todos os protocolos. Devido à autorização dos governantes, nós vamos voltar às reuniões. Gostaria de aproveitar, irmãos, e deixar um pensamento espiritual. Tenho pensado na parábola dos talentos. Tenho pensado nessa parábola que nos ensina algo tão importante. Normalmente sempre nos concentramos naquele que recebeu 5 e multiplicou para 10, naquele que recebeu 2 e multiplicou para 4. E tenho pensado naquele que recebeu 1 e entregou 1. Nessa parábola, o senhor da vinha disse para este que recebeu 1 e entregou 1 o seguinte: seria melhor se tivesse dado este talento aos banqueiros. Tenho pensado muito sobre isso. O que significa isso que o Senhor disse, que seria melhor que este talento seria dado aos banqueiros? A gente sabe que os juros bancários, alguém que faz uma aplicação no banco, os juros eles são muito baixos. É 0,0 alguma coisa. É muito baixo. Um dinheiro que é aplicado em um fundo que não tem muito risco, quanto maior o risco, mais rende. Mas as aplicações que não têm muito risco, os juros são muito baixos. E eu estava pensando que, quem sabe, o Salvador estava ensinando que qualquer melhora que a gente faz já é melhor do que não fazer nada. Se este 1 fosse entregado 1,01, já seria melhor. E o Senhor da vinha, nessa parábola, como o servo recebeu 1 e entregou 1, o Senhor disse: mal e negligente. Ou seja, não fazer nada para melhorar é maldade e negligência. Então eu gostaria de mandar essa mensagem para a nossa estaca como um despertar. Acreditamos que a partir desse momento, com as vacinas sendo aplicadas, podemos pensar em despertar. Jamais ficar nessa situação desse servo de não fazer nada. Jamais ficar nessa situação de receber 1 e entregar 1. Se recebemos 1 e entregamos 1,01, já é melhor. Qualquer melhora, o Senhor já considera, irmãos. Por menor que seja a melhora, o Senhor já considera. Não fazer nada, deixar as coisas como estão, é maldade e negligência. Convido a todos, membros da estaca Artigas Quaraíde, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, a um novo despertar. Que possamos despertar, que possamos fazer alguma coisa, por menor que seja, mas não ficar nessa situação de não fazer nada e de não melhorar em nada. Por exemplo, na conferência da estaca nós convidamos aos membros que possam fazer um curso de autossuficiência, pelo menos um curso por ano. O tempo vai passando, já se passaram 1 mês, 2 meses da nossa conferência, e a gente tem percebido que vários irmãos já começaram a fazer alguns cursos. Parabéns a esses irmãos. Mas aqueles que ainda não pensaram e que não têm planos de fazer um curso, não têm planos de melhorar, não têm planos de
de multiplicar, nós convidamos para um despertar. A mensagem do Evangelho, ela é sempre para aqueles que mais necessitam. Tem muitos que talvez não precisariam escutar essa mensagem, porque sempre estão multiplicando, sempre estão melhorando. Como naquela parábola que o Salvador disse, quem tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas no deserto, não deixaria as 99 e fosse atrás da perdida. Então a gente manda essa mensagem para aqueles que mais necessitam. São aqueles que precisam despertar. Então deixa esse convite, irmão, que essa mensagem seja um despertar para a Estaca Artigas Quaraí. Que possamos voltar às reuniões com fé, com coragem, e que possamos melhorar, por menor que seja, mas que possamos melhorar. O Senhor considera toda a melhora que a gente faz em nossas vidas. Presta um testemunho que essa é a Igreja de Jesus Cristo. Essa é a sua obra. Presta um testemunho que Ele está no meio de nós. Não podemos vê-lo, mas Ele está no meio de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.